Fala galera, beleza? Eu sou o Kai e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vocês já sabem, quinta-feira é dia de #TBT e hoje a gente vai falar de uma animação clássica aí, não é uma série de animações e tal, mas é de uma animação específica, na verdade teve até uma continuação e a gente vai falar um pouco dela. Foi uma animação aí que tinha tudo para revolucionar o cinema e eu acho que de uma certa maneira até chegou a revolucionar, que é a animação Fantasia da Disney. Esse filme foi lançado lá em 1940 e foi o terceiro filme de animação aí da Disney. Depois de Branca de Neve e Pinóquio, eles resolveram lançar Fantasia numa proposta um pouco diferente. O Walt Disney tinha essa ideia de juntar ali uma orquestra com um filme, mas tipo 100% orquestra com filme, tá ligado? Não é um filme que tem uma narrativa e não é aqueles musicais, sabe? Que a gente vê, poxa, eu sou fulano, sou ciclano, tal, tem um pouco de diálogo e depois já começa. Tipo, eles cantarem e tal, esse parapapá foi ótimo, né? Então, o Fantasia era uma narrativa que era contada através das músicas e do que você via na tela, ele não tinha fala, esse tipo de coisa. E era um filme que ele queria mudar um pouco, né? Testar o que ele podia fazer com essa questão de juntando dois tipos de artes, né? Que é 100% a música com 100% ali imagem do filme. Então esse longa aí foi um filme que o Walt Disney resolveu arriscar. Ele abriu mão daquela fórmula que ele tinha ali nos dois primeiros filmes, que fez muito sucesso depois nos demais filmes da Disney, que era de você adaptar um conto de fadas para tentar uma coisa totalmente diferente, porque é um desenho que as pessoas não estavam acostumadas a ver, e acho que hoje também ainda não estão, porque tem muitas particularidades desse desenho, né? O longa é dividido em 8 segmentos animados, que são divididos também com músicas clássicas, e ele é regido por ninguém mais, ninguém menos do que Stokowski, que era um dos grandes astros, um dos popstars da música clássica ali na época. Então a Disney fez questão de pegar um grande nome para puxar também esse público que curte orquestra, era fã de música clássica, e tentar juntar tanto o pessoal da animação com o pessoal que curte música clássica para ter um grande público, porém não deu muito certo, tá? Em termos de público, o filme ali no primeiro lançamento acabou meio que não dando muito lucro. A crítica caiu muito em cima porque a crítica não curtiu o que foi mostrado ali. Porém, Fantasia acaba sendo aqueles filmes que, com o passar dos anos, as pessoas veem com outros olhos e começam a curtir, tá ligado? Começam a aplaudir. A gente tá cansado de ver filmes que são assim. É o próprio Donnie Darko, ninguém falava nada na época. Clube da Luta, esse tipo de filme, ninguém falava nada. E Fantasia foi um filme que aconteceu isso, né? Muita gente não curtiu na época, causou essa estranheza. Ele também tem uma mística enorme por trás dele que a gente vai falar ainda aqui mais um pouquinho. Mas inclusive o próprio Walt Disney falou que como experimento, ele como inovação, funcionou muito bem. Agora como bilheteria não. Mas é muito legal que a gente vê que ele teve essa convicção aí numa ideia que ele tinha e foi: a empresa é minha, então eu vou pegar e vou passar para frente essa ideia. Se der lucro ou prejuízo, é um experimento. Pode ser que dê lucro, já pensou se desse lucro e a gente tivesse aí diversos filmes dessa maneira? E a ideia era essa. No princípio, o Walt Disney tinha a ideia de fazer uma coisa meio que como os musicais americanos fazem, né? De todo ano ir trocando a temporada, você ficar um determinado período, troca. É uma coisa mais ou menos o que a Disney institui ali com seus shows de fogos em parques. Então a Disney tem sempre essa coisa aí da inovação. Já falei aqui quando eu falei de séries Disney, que eles têm um período específico para fazer série. Então, tipo assim, uma animação vai ter 4 temporadas. Porque eles querem sempre ter uma inovação. Então eles queriam fazer essa troca aí. Então seria o Fantasia, esse original do filme. Depois de 3 anos, desse ciclo de 3 anos, trocariam alguns pontos ali, de repente até algumas coisas poderiam continuar, mas teria sempre essa inovação em cima do filme, como eles fazem aí com shows musicais aí da Broadway, entre outros. Só que aí essa ideia acabou não indo pra frente devido à crítica e ao público. Mas o filme é muito interessante de se ver porque assim, ele tem muitas mudanças e tem todos aqueles elementos místicos misturados com a ciência. Então a gente tem menção ali ao criacionismo, ao mesmo tempo que a gente tem ali fadas mexendo ali nas plantas, esse tipo de coisa. Então ele junta tudo isso, a magia, que era uma coisa ali que ele adorava no imaginário dele, com a tecnologia. Para quem não sabe, o Walt Disney era muito aficionado por tecnologia, era frequentador de carteirinha das feiras mundiais. Então é um cara que sempre foi ligado nessa questão, tecnologia e ciência. Então a gente tinha ali aqueles pontos da ciência.
Só que esse filme teve uma coisa que os outros filmes da Disney não eram acostumados a ter, e nenhum depois teve. Teve aí, talvez teve em Caldeirão Mágico, mas é outro filme lá que a Disney guarda embaixo de 7 chaves, não menciona muito, que é a menção a um demônio, tá ligado? Isso aí na época foi uma coisa que explodiu os rumores que o Walt Disney tinha pacto com o diabo, que a Disney era do diabo. Você, em pleno século XXI, já deve ter escutado uma história dessa da sua tia, da sua mãe, do seu pai, não sei. Se você tem alguém aí mais velho na sua família, você já deve ter escutado isso. Eu não sei se é do diabo, se tem pacto, não sei. Mas o momento que eles questionaram isso foi pela aparição do Xenoborg, que era um demônio ali, que saía de dentro de um vulcão e invocava outros demônios, tá ligado? Pra causar ali o caos. Então isso não era uma coisa muito usual de se ver na ficção. O pessoal não entende, não sabe separar a ficção do que a vida real. Tipo, não é porque eu coloquei um demônio no meu filme que eu tenho um pacto com o demônio. Da mesma coisa que não necessariamente porque você coloca um anjo, você acredita em Deus. Você pode ser ateu e colocar um anjo. Então não faz diferença nenhuma, tá ligado? E esse filme foi relançado aí com o passar dos anos, ganhando mais popularidade, tanto no cinema como também em VHS, DVD, foram lançando em várias mídias. Só que ele começou a ganhar mais popularidade depois que eles lançaram uma versão que era um pouco psicodélica ali, o cartaz, tinha uma coisa meio hippie ali, para seguir a tendência da época. E aí alguns jovens começaram a assistir o filme com o uso de entorpecentes. Inclusive, muitos deles passaram a assistir o longa usando entorpecentes ali, porque falaram que era uma experiência diferente. Era uma coisa meio Pink Floyd, tá ligado? Como eu disse, com o passar dos anos, Fantasia acabou ganhando um público enorme, assim, diversos fãs. Até que em 2000 eles tiveram a continuação, Fantasia 2000, que seguia ali mais ou menos a mesma linha ali do primeiro Fantasia de 1940, porém ele não tinha ali aquela muita inovação técnica ali, como teve lá o primeiro Fantasia, até porque foi um filme que foi pioneiro, né? Mas ainda seguia ali essa questão de você seguir junto com a orquestra e tal, que acabou fazendo até mais sucesso de bilheteria do que o primeiro Fantasia. Mas ali a Disney acho que deu uma parada, porque teria uma continuação em 2006, que seria o Fantasia 2006, só que aí pararam a produção. Não sei se não levaram pra frente com medo da recepção do público ou do pessoal novamente não entender, assim como 1940. Mas fica aí essa perseverança pra você. Você que tá esperando a continuação de um filme aí que nunca saiu, olha só. Fantasia teve uma continuação depois de 60 anos. Então, quem acredita sempre alcança. E quem sabe em 2060 a gente não tem aí o terceiro Fantasia, né? Vai saber. E o filme acabou se tornando um ícone da cultura pop. Teve diversas menções aí, tanto nos parques Disney, como também algumas obras da Disney. A gente já tem jogo aí que aparece o Mickey Feiticeiro. A gente tem uma menção ali do chapéu do Mickey Feiticeiro na série Once Upon a Time. Em termos de parque merchandising, a Disney soube aproveitar muito bem o Mickey Feiticeiro e todo Fantasia. Acho que o Mickey Feiticeiro virou o símbolo ali de Fantasia, apesar de não ter uma participação tão gigante quanto a gente lembra. Isso porque a gente tem muitas linhas de brinquedos que trazem o Mickey Feiticeiro, né? A própria Funko lançou lá uma linha, a gente tem aqueles diecast, então tem muitos brinquedos que trazem aí essa representação do Mickey Feiticeiro. Além disso, nos parques a gente tem um apelo enorme por ele, né? Tem um show Fantasmic lá da Disney, que é baseado em fantasia, inclusive, baseado sim não, vai. Tem a participação do Mickey Feiticeiro em alguns pontos ali de fantasia. As clássicas orelhinhas do Mickey que os parques aí da Disney vendem. Você que já viu alguém que foi pra Disney, eu já fui pra Disney, sabe que é uma febre essa orelha do Mickey. Tem orelhas do Mickey que vem com aquele chapéu de fantasia, inclusive no parque Hollywood Studios, lá em Orlando, na Flórida. Teve um tempo que tinha um monumento ali, um gigante chapéu do Mickey, que foi de 2001 a 2015. Só que aí depois resolveram retirar, mas acabou sendo um grande ponto turístico aí, né? Dentro de um outro ponto turístico, que já é a Disney, mas acabou virando um grande ponto para foto aí, onde a galera curtiu muito. É claro, embaixo tinha uma loja, porque a Disney não é besta, né? Todo canto enfia uma loja. Além disso, a Disney aproveitou uma coisa que é sucesso lá na Flórida, que é o golfe. E criou um mini golf lá dentro do seu próprio complexo chamado Fantasia Gardens, onde tem cada buraco, cada campo ali, você tem ali uma menção a algum personagem, algum item do filme Fantasia. Ela soube aproveitar muito bem aí, depois de todo esse caos lá no lançamento, todo esse problema que teve com a crítica, soube aproveitar muito bem isso e reverter em dinheiro. E eu acho que o filme já se pagou, né? Mesmo aí a gente estando 70 anos depois do filme, 70? É isso mesmo, 70, 80 anos já, né, na verdade, porque daqui a 20 anos o filme faz 100 anos, olha só que legal.
tá próximo aí de completar o seu centenário. Mesmo muito tempo depois, eles souberam aproveitar e continuam fazendo dinheiro com uma coisa ali que na época não deu certo. Inclusive, esse reconhecimento pós-filme não veio só por parte dos fãs, mas também por parte dos críticos, né? O longa recebeu 2 Oscars honorários lá em 1942, 2 anos depois do lançamento, e hoje está registrado na Biblioteca Nacional Norte-Americana como um dos 10 maiores filmes de animação da história. É muita coisa, né, mano? Então foi um filme aí experimental que acabou quebrando vários paradigmas. Eu particularmente curto bastante, apesar de eu odiar musicais. Mano, eu não curto musicais. Mas Fantasia é um filme que prende você por causa de tudo aquilo que você vê na tela, aquela mistura ali, aqueles movimentos lúdicos ali com aquela orquestra no fundo, é uma coisa muito bacana pra você relaxar, tá ligado? Você assistir aquilo ali é uma experiência muito imersiva, velho. Então, eu recomendo pra você, tanto criança que tá assistindo isso aqui, talvez você criança não vá aproveitar tanto, mas você aí que esteja lá com seus 12 a 15 anos, e até você adulto, mano, pra você que nunca assistiu, fica essa recomendação desse longa aí, que é um clássico aí do cinema e também da Disney. Não à toa que está sendo relembrado aqui no nosso TBT, tá? E pra você que gostou de mais um vídeo aqui desse TBT, curtiu aí, ou lembra muito de Fantasia, não esquece de deixar aqui nos seus comentários o que você achou do vídeo, o que você achou de Fantasia, curte, não, o que você achou, não consegui assistir, tem gente que não consegue, né, porque muita música e tal, deixa aqui pra gente nos comentários, né, e não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar pros seus amigos, olha, aquele seu amigo lá que não sabe que esse filme existiu, manda pra ele saber toda a mística e toda a história envolvida por trás do longa, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!